Estamos na Páscoa, muita gente está em casa hoje preparando a comida da Páscoa. Amanhã, né, de dar chocolate para filho. Não sei quem inventou esse negócio de chocolate. O comerciante que inventou isso devia ser dono de ou distribuidora de cacau, ou fábrica de chocolate. O cara inventou um negócio joia. E nós até perdemos um pouco o propósito, tanto da Páscoa quanto do Natal. Mas sobre a Páscoa a gente vai falar mais à frente, e se falou ontem, vai se falar hoje. Páscoa fala de recomeço. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, por favor. Marcos, capítulo 16. E vamos falar de recomeçar. É tempo de recomeçar. Para você que está parado na vida, parou projetos, parou sonhos, parou ministério, parou a sua célula, parou de amar a sua casa, porque às vezes a gente, passa uma fase tão difícil na vida e eu encontro gente que parou tudo. A vida do sujeito está parada, estacionada de uma forma que, aos olhos de qualquer um outro, seria uma vida infeliz. Mas a pessoa nem sempre reconhece isso. Ela olha para si e pensa, não, mas vai melhorar. Não, irmãos. Hoje você vai sair daqui dando passos novos em nome de Jesus, para novos começos e para coisas grandes para a glória de Deus. Marcos capítulo 16, apenas o versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ide pelo vosso caminho e contai aos seus discípulos e a Pedro, para que vá diante de vós para a Galileia, e ali vereis como ele assim vos disse. Amém? Estamos diante do texto que nos apresenta as mulheres que foram ao sepulcro na intenção de colocar bálsamo sobre o corpo de Jesus. Ele morre na sexta, é sepultado numa cova que não pertence a ele, um sepulcro da família de José de Arimateia. Ele é colocado ali, e no domingo pela manhã chegam 3 irmãs, aquelas irmãs zelosas, que gostam de ser abençoadoras, que querem servir ao Senhor. Na melhor das intenções, levam bálsamos, perfumes e especiarias para colocar sobre o corpo. E se você ler esse mesmo texto em alguns outros evangelhos, você vai perceber uma pergunta. Elas estavam indo para lá, mas preocupadas. Quem será que vai nos abrir no sepulcro para que a gente possa derramar o perfume sobre o corpo de Jesus? Mas quando elas chegam lá, o sepulcro já estava aberto. Posso ouvir glória a Deus? Porque antes mesmo delas chegarem ali, ele já havia ressuscitado. Havia ali um varão na porta, um anjo de branco. E elas estão ali chegando e estão atônitas, porque cadê o corpo? Levaram o corpo. E a fala da ação celestial é: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou, diga aleluia. Amém. Irmãos, ele já havia ressuscitado. O problema é que agora elas têm uma missão: levar a proclamação da mensagem dele que ressuscitou até os discípulos. Corram até lá e avisem aos discípulos que ele já está vivo. Ele está vivo, ele ressuscitou. Mas há uma expressão interessante nesse versículo. O versículo é o seguinte: vá aos discípulos e a Pedro. Diga comigo, Pedro. Pedro era o alvo. Pedro fora observado pelo céu como sendo aquele que seria o líder da igreja, o homem que daria continuidade ao ministério de Jesus, como líder daqueles outros discípulos que ficaram, como o homem principal na proclamação do evangelho, não só àqueles que ali estavam, mas aos outros que haveriam de ouvir do evangelho. Porém, Pedro estava ferido. Um líder ferido é alguém que para no caminho, retrocede na sua caminhada e enterra os sonhos que Deus colocou na sua vida. Um homem ferido, ele retrocede no seu caminho e enterra os sonhos que o Senhor colocou para ele. Uma mulher ferida, ela retrocede no seu caminho e enterra os sonhos que o Senhor colocou para ela. Um casal ferido, eles retrocedem no seu caminho e enterram os sonhos que o Senhor colocou para eles. Meu objetivo nessa manhã, meu irmão, nessa palavra, é que você desenterre os sonhos que Deus colocou na sua vida em nome de Jesus. O amém foi meio mais ou menos, Eu acho que foi no chocolate. Vou dar para você uma segunda chance. Meu objetivo nessa palavra hoje é que você desenterre os sonhos que Deus colocou na sua vida e você volte a sonhar. Recomece.
Pastor, o meu sonho é o meu negócio próprio. Ele vai sair esse ano ainda em nome de Jesus. Porque o primeiro passo é você desenterrar aquilo que Deus colocou no seu coração. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é como discernir se um sonho que eu carrego tem a ver com Deus ou com a minha vida. Esse é o nosso primeiro passo. Porque tem muita coisa que a gente sonha, irmão. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, que já tem muito tempo, o pastor Alves falou que ele é crente há 25 anos. Eu sou crente há 35 anos, cara. Estou bem mais acabadinho, né? Mas você foi mais maltratado antes de Jesus. Mas... Irmãos, quando eu era criança, meu sonho era ser astronauta. Eu vivia no mundo da lua também, já era mais fácil, né? Cabeça no mundo da lua, então já era mais fácil. Mas depois passei a sonhar com engenharia. E já é um negócio com o pé mais no chão, alicerce, concreto. Depois sonhei ser jogador de basquete, e aí vai sonhando um monte de coisa, e tá eu aqui pregando para você hoje, 40 anos depois, sei lá, 30 e tantos anos depois. Como é que eu descobri que o ministério pastoral era um sonho que Deus colocou no meu coração, e astronauta, engenharia, atleta profissional não eram? Porque o sonho que Deus coloca no seu coração é uma chama que Deus acende e ela nunca se apaga. Sabia disso? Por mais que você tente fugir do negócio, Deus vai lá e sopra de novo naquele pavio que está apagando, e aquele fogo reacende a chama. Você tenta lutar contra, você vai para a direita, vai para a esquerda, sobe, desce, mas para todo lugar que você vai, você esbarra naquele sonho, reacendendo de novo no seu coração um desejo para que aquilo aconteça. Isso é um sonho de Deus. Agora, o sonho que você colocou no seu coração, ou o sonho que você busca por conveniência, ele vai mudando, vai tendo mutações, e tem horas que você até esquece que um dia sonhou com aquilo. É mais ou menos assim que acontece. Então, os sonhos que Deus colocou no seu coração, eles jamais adormecem. A chama jamais apaga. E se você colocou algo no seu coração, e Deus colocou algo no seu coração hoje, Deus vai ressuscitar algumas coisas nesse lugar em nome de Jesus. Páscoa é dia de ressuscitação, é dia de ressurreição, é dia de ressurgir, é dia de sair do sepulcro e tornar a vida. Então Pedro é aquele homem que caminha com Jesus, porque Jesus o chama para ser pescador de homens. Pedro tem essa característica. Ele tem uma noite péssima. Está pescando no Mar da Galileia, joga rede de um lado, joga rede do outro, mas nada acontece. E Jesus está na praia pregando. E ele chega à beira da praia e solicita o barco de Pedro. Ele entra um pouco mar adentro e ele começa a pronunciar alguma coisa que ninguém narrou, ninguém escreveu os ensinos daquele dia. Não houve um evangelista que escreveu sobre o que Jesus falou naquela manhã. Pedro passa a noite inteira pescando e não pega nada. E Jesus fala assim: adianta um pouco mais o barco e lança a rede. E Pedro fala: Senhor, já lavamos as redes, já limpamos as redes, passamos a noite inteira pescando e não pegamos absolutamente nada, Senhor. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha que interessante. Pedro transfere a responsabilidade a Jesus daquela pesca e fala: sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele lança a rede. E o texto fala que a pesca, e a Bíblia vai dizer que a pesca é maravilhosa. Ele vai puxando a rede quase rasga, os barcos vizinhos se aproximam para ajudar a tirar a rede do mar, e a rede está pesada, o barco quase afunda e enche os barcos. Pedro larga a rede, larga o peixe, se prostra aos pés de Jesus. Jesus fala: deixa tudo isso e vem comigo ser pescador de homens. Pedro não olha para trás, larga a rede, larga o peixe, larga o barco, larga a sociedade que ele possuía e vai seguir Jesus. E ele começa numa caminhada frenética por Jesus. Você vai perceber que onde Jesus está, Pedro está. Pedro possivelmente era o homem mais velho daquele discipulado de Jesus. Acreditamos que ele talvez fosse, ele e Mateus fossem os homens mais idosos, assim, com mais maturidade, com mais idade. Talvez Pedro fosse até mais velho que Jesus. E na caminhada era um negócio impressionante. Jesus está no lugar, Jesus entra na casa de Jairo, só entra no quarto com Pedro, Tiago e João, para orar por aquela moça.
Jesus sobe a transfiguração no monte, só estão os três também ali reunidos. Então, onde Jesus está, Pedro está, os dois estão caminhando junto, e chega a reta final do ministério. Jesus fala que vai ser morto, vai ser entregue na mão daqueles homens que vão lhe levar à morte, e Pedro se levanta e fala: Senhor, para mexerem contigo, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Pedro declara: ninguém mexe com o Senhor. Jesus fala: olha, Pedro, antes que o galo cante, você há de me negar 3 vezes. E é interessante que Pedro faz exatamente como Jesus falou. E enquanto ele está negando pela terceira vez, o galo começa a cantar. O texto fala em Lucas capítulo, se não me engano, 26 ou 27, que Jesus passa, 22, sei lá qual, e está aí, está na Bíblia, você vai achar. O versículo eu sei que é 62 ou 53, por aí, está aí. Não dá para lembrar tudo, estou passando mal demais hoje, de manhã, e não dá para lembrar tudo. Jesus vai passando, e os dois passam, os olhos se cruzam, e Jesus olha nos olhos, e aquele olhar nos olhos um do outro, e à medida que eles vão se cruzando os olhos, Pedro sai chorando amargamente, e Pedro não é mais a mesma pessoa. Agora, irmão, se coloca no lugar de Pedro. Largou sociedade, largou pesca maravilhosa, largou reis, largou barco, largou família, voltou em casa para curar sua sogra, talvez porque a mulher ficou perturbando Pedro: vai lá em casa, minha mãe está doente, você anda com Jesus, vai lá, hein? Pedro, já falei contigo, Pedro, manda um WhatsApp para Jesus aí lá em casa, o que custa? Tu anda com um cara, ele vem aqui curar minha mãe rapidinho. Pedro, na verdade, quer se livrar da sogra, mas não podia falar isso, mas aí já falei, ele quer se livrar, mas aí leva em casa, vem cá, ora pela minha sogra, pelo amor de Deus, minha mulher está me perturbando. Jesus cura a sogra de Pedro, aleluia. Genro maravilhoso. Genro, leva um presente para sua sogra hoje, para me deixar bem nessa manhã. E aí o que acontece? A vida de Pedro é congelada. Agora ele tem que voltar para casa. Jesus está morto, enterrado, o que é pior. Prometeu que não deixaria jamais. E Pedro tem que voltar para casa para contar para a esposa o que aconteceu. E eu sei que você, esposa que está aqui, não faz isso. Nunca usou essa expressão. Mas a mulher de Pedro falou assim para ele: eu te disse. Tem mulher que fala isso, né? Irmão, eu queria, lá no céu, eu acredito que vai ter uma tela muito melhor que essa, muito mais tecnológica, que vai aparecer os acontecimentos. Eu vou querer passar a fita, né? Fita, ó, fita, irmão, ó, eu dos anos 60. Eu acho que deve ser um holograma. Cadê o japonês da casa? Um holograma muito mais moderno, só nesse trecho de Pedro chegando em casa, respirando fundo, abrindo a porta para entrar em casa, e a mulher sentada, olhando para ele assim de rabo de olho. E aí, Pedro, o que eu te disse? Morreu, tem jeito. Passou a madrugada inteira com ele lá, ó. Deixou a família toda esse tempo todo aí, ó. Teus filhos estão crescendo, você não está vendo. Fulano está vendo. Ciclano vem aqui. Que noite foi aquela para Pedro? Que sábado foi aquele para Pedro, meu irmão? Imagina aquele homem levantando pela manhã sem ter Jesus ao seu lado, sem ver milagres, e o pior, ele estando morto, enterrado. Que sábado nostálgico, meu irmão. Que sábado difícil. Levantar da cama depois de um tempo de fracasso é a pior coisa na vida de alguém. Depois de uma demissão, o diagnóstico de uma doença. Levantar da cama depois de um casamento destruído. Voltar de um sepultamento depois, no dia seguinte, meu irmão, é algo catastrófico na nossa jornada. Nós não fomos programados para perda e nem para morte. Quando Deus preparou o homem no Éden, era para que ele tivesse já uma vida eterna com ele, mas o pecado fez uma ruptura, e a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, e desde aquele dia em diante tudo se tornou diferente para a gente. Imagina, meu irmão, o Adão e a sua esposa Eva, vendo seu filho Abel morto, pegando aquele menino no colo, tentando acordá-lo. Nunca haviam visto uma morte antes, porque ninguém havia morrido até aquele dia. Pense numa mãe chacoalhando um filho morto, sem que ela tivesse visto um outro morto antes. Ela acorda, Abel, acorda, Abel.
E eles tentando entender o que está acontecendo. Ele dorme e acorda, mas não está acontecendo nada, ele está dormindo aqui e não acorda. Pensa naquela mulher e naquele homem fazendo o primeiro sepultamento da história. Como é voltar para casa, irmão, num dia triste, num dia mau, num dia ruim? Pedro está nesse dia. Sonhos frustrados, enterrou tudo, o céu esqueceu de mim, Jesus prometeu que era o Deus Todo-Poderoso, e onde que Deus vai morrer? Porque se Ele é Deus não pode morrer, e se Ele morrer é porque não é Deus. E agora o homem entra numa crise existencial, ele entra numa crise filosófica, podemos até dizer numa crise teológica, mas se ele era Deus, se ele era filho de Deus, não podia morrer, e não era para ser assim, era para ter dado uma palavra, se ele era rei, acabou tudo e não tem mais volta. E esse homem está em casa, mas o céu não esqueceu de Pedro, como não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Porque por mais que você seja alguém hoje desmotivado, desanimado, arriado, arruinado, o pior ser humano presente aqui, nesse endereço hoje, talvez seja você. Pastor, ninguém sabe o que eu sou, o que eu estou vendo, o que eu estou passando. Eu estou no pior da minha vida. O céu não esqueceu de você. O Senhor vai chamar você pelo nome nessa manhã e vai começar uma restauração na sua vida para sempre em nome de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho que restaura. O Evangelho de Jesus é aquele que restaura por inteiro. Irmãos, eu ia a presídio fazer trabalho de evangelização no presídio e vinham lá pessoas que para a sociedade não tinha mais nada, não servia para mais nada, mas Jesus colocou a mão e mudou toda a história, porque aonde o Senhor coloca a sua mão, tudo se torna novo. Posso ouvir amém, meu irmão? Tudo se torna novo. Agora Pedro está em casa, e o anjo do Senhor está dizendo assim, vai aos discípulos, manda eles irem para Galiléia, fica lá, porque é lá que está a bênção, e manda Pedro ir. Pedro, o céu conhece a sua história, meu irmão. O céu sabe quem você é. Quando você intercede por algo que você está passando, quando você chora por alguma coisa que está te doendo, quando você se ajoelha para clamar a Deus por um milagre, você não está falando palavras ao vento. O Senhor conhece a sua dor e nessa manhã há de ressuscitar um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Desse jeito. Nós cremos que o Evangelho faz isso. É o maior restaurador que é possível. Eu me lembro de um rapaz que foi para a igreja, envolvido com tráfico, clonador de cartão de crédito. Ele era especialista em clonar cartão de crédito. E esse moço converte, vai para a igreja, e o cidadão que ele tinha uma dívida por conta disso, vai também na igreja, para conferir se ele está firme na igreja. E esse moço, que é o chefe lá do estelionatário, vai ao meu gabinete, fala assim, pastor, fulano está frequentando a sua igreja aqui? Eu falei, está sim. Avisa para ele, que se ele largar Jesus, eu mato ele. Melhor consolidador que você, pastor, do discipulado. O rapaz nunca largou Jesus. Se ele largar, eu mato ele. Não, eu falei, não, você tem que... Não quero saber disso, não. Quero dele. Estou de olho. Eu estou igual um leão, assim, para matá-lo. Falei, meu Deus, mas que negócio é sério. Ele, pastor, é sério. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho, irmão, faz uma pessoa que feriu tanto outra pedir perdão no altar. Aqui, a gente viu domingo passado, vai ver domingo que vem de novo, na volta da casa do oleiro. Só o Evangelho faz aquele que é o algoz procurar aquele que sofreu em sua mão, lhe pedindo uma palavra de retratação e perdão. Só o Evangelho faz isso. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Fomos salvos pelo poder do Evangelho. Entretanto, irmão, na caminhada há intempéries que passamos, há momentos difíceis que olhamos para trás e falamos, Senhor, e eu estou muito mal. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse hoje é ser autêntico com você mesmo e declarar para você mesmo o estágio em que você está. Porque tem pessoas que fantasiam uma vida que não é verdadeira. O casamento está quase arrebentando, está por um fio, está de pendurado. Tinha uma música quando eu era criança que era um elefante de pendurado numa teia de aranha. O povo da antiga lembra dela, um elefante de pendurado numa teia de aranha. Quando ele... Gente, mas só eu fui criança nessa igreja.
Acho que eu fui criança numa época, em outra geografia, que eu não cantava essa música. Pastor Juninho lembra dessa música, viu? O São lá no Rio cantava, né? Era um elefante numa teia de aranha. Quando ele viu que a teia não caiu, foram chamar o outro elefante. Isso eu aprendi na escola, gente. Aí, 3 elefantes de pendurado. A gente não tem pedagogia nessa cidade, não tem pedagogia, a gente não aprende essas coisas. Para ensinar a força, a tensão, deve ser para isso essa música. Uma teia de aranha, segurar 5 elefantes e vai cantando até a criança ficar calma. Aprendi também na EBF. Quando estava 300 elefantes, a gente estava calmo na EBF, comendo biscoito, pastor Maurício, tomando guaraná natural. Na verdade, suco de pozinho. Eu sou da fase do suco de pozinho. O casamento está assim, uma teia de aranha sustentando, mas o casal vai para o Facebook, só love, só love. Ah, amor da minha vida. Ah, meu Deus do céu, eu não aguento isso não. Chega dia dos namorados, é o tempo da hipocrisia total, né? O cara deu uma surra na mulher, tem uma semana. Ainda está com o rosto roxo, mas bota lá o Mary Kay, bota lá o Jequiti, tá tudo certo. Aí eu boto assim, só amor constrói. Irmão, primeira coisa para você sair do fundo do poço é reconhecer que você está nele. Primeira coisa para você sair da condição pior que você está vivendo financeira, é você entender que você está num momento difícil. Alguém me falou assim, pastor, qual a saída para o fundo do poço? Primeiro, para de cavar, porque já é o primeiro passo. Parar de cavar já talvez seja aí a maior coisa que você vai fazer no fundo do poço. Ah, mas eu vou achar petróleo, você pode achar esgoto também. Então pare de cavar, primeira coisa. Segundo, procure ajuda. Procure alguém especializado. Procure alguém que possa sentar para te ouvir. Eu já sentei com pessoas para conversar e contar os seus problemas, e a pessoa contava, e depois de meia hora, vamos parar aqui, vamos orar, agora fala a verdade. Para que eu já vi que é tudo mentira. E a pessoa muda toda a história. Tem gente, irmãos, que vive num mundo de fantasia, achando que vai cair do céu a resposta, irmão, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que buscar. Você tem que saber aonde Deus está falando e ir até lá e falar, Senhor, restaura aqui o que eu estou passando. Você vai ter que se mover. Você precisa se movimentar. Você precisa largar o comodismo de estar parado, achando que do céu vai bradar uma resposta, quando na verdade você tem que ir atrás dela. Pedro estava mal, mas alguém chega e fala assim, ó, Pedro, ele ressuscitou. Pedro sai correndo e vai para o sepulcro. E também não acha nada lá. Sabe por quê? Porque de verdade ele havia ressuscitado. O problema é que nós queremos que Deus restaure os nossos sonhos, restabeleça aquilo que Ele prometeu, mas ficamos parados, reclamando da vida. Nada está fácil. De verdade nunca foi fácil. Até para nascer não é fácil. Até para nascer, só Jacó teve uma molezinha, porque sai o Esaú, ele agarra no calcanhar, e até para nascer o Jacó dá volta no irmão. Nem força fez. O Jacó é o cara que mais se assemelha ao crente preguiçoso. É o cara que vai sendo empurrado por alguém. Irmão, você não é discípulo de Jacó. Jacó não estabeleceu a Jacolândia. Jacolândia é o lugar onde todo mundo quer a coisa mais fácil. Não tem como, meu irmão. Não tem Jacolândia. É luta, é batalha. Tem aqueles que se convertem e falam, não, me converti, agora Deus vai abrir uma janela do céu. Não dizima não para ver se a janela abre. É o movimento. A ação da terra, a ação do céu. Ah, eu vou ser um homem cheio de Espírito Santo. Não vai orar não para ver se você vai ser cheio de Espírito Santo. Não vai achar que você vai gemer com o joelho no chão, clamando, buscando para ver se vai acontecer. Ah, mas Deus me deu um ministério. Meu irmão, eu acho legal que o cara é vocacional. Posso abrir meu coração hoje, amém, meu irmão? Ah, tá, vamos lá, eu estou em família, Páscoa, daqui a pouco a gente vai comer um frango. Frango não, hoje é peixe, né? Tá tudo certo. Irmãos, eu vejo uma turma que vai para o ministério pastoral e, não, agora vou para o ministério, aleluia. Deus vai mandar os financiadores. Vai trabalhar não, meu irmão, para você ver, de segunda a segunda, se tem financiador para alguma coisa. Não vai na porta do endemoniado ajudar. Já desfiz muito despacho lá, de candomblé, para ver se meu nome estava dentro. Já fui fazer muita coisa em casa dos outros. Já fiquei separando briga de casal, irmão. Já desmontei, irmão. Eu cheguei um dia, me ligaram, pastor, ela está indo embora. E eu fui lá para casa, parei o carro, estava
o caminhãozinho cheio da mudança da mulher. Aí eu cheguei lá, boa noite, tudo bem? Entrei na casa, o pau quebrou, janela quebrada, tudo arrebentado, os dois quebraram o pau, mas era crente. Crente firme na igreja, bênção, mas brigou, quase matou um ao outro. Tem café? Na época eu não era adepto do café. A cafeteira está no caminhão, busca lá para mim. Aí vai a mulher, pega a cafeteira, o pó de café e o açúcar. Falei para o moço do caminhão, espera que não vai embora não. E o cara faz o café e começa a conversar. E vai 10 da noite, e vai 11, e vai meia-noite, e vai 1 da manhã. E está tudo bem, agora vamos descarregar a mudança. Volta tudo para casa de novo. Geladeira, fogão. Porque também ela ia deixar o cara só com colchonete, irmão, porque também tem isso. Ele estava só com o colchonete e o edredom, e Deus te abençoe, mais nada, levar tudo. Desmonta a mudança. Agora tem um problema, o cara não fez o frete. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar, nem eu. Meu pai ia pagar lá na minha casa do meu pai. Adivinha quem pagou? Ah, com Deus, meu filho. Foi o frete mais curto que o cara já fez. Desmontou, carregou, descarregou, no mesmo lugar. Nunca foi tão fácil aquele trabalho. Mas está lá, meia-noite, o ministério. Eu fico pensando, irmãos, não é porque Deus te entregou um sonho ou uma revelação que você vai se isentar do trabalho. Pastor, Deus falou que eu vou ser rico. Que bom. Se não for por herança, é por trabalho. É por trabalho. Pastor, Deus falou que meu casamento vai ser muito abençoado. Amém. Além de ser pelo amor, vai ser por sua dedicação. Afinal de contas, é muito difícil ter um casal, um casamento, onde um não se dedique a ser o melhor marido todos os dias, a ser a melhor esposa todos os dias. Eu me lembro de um casal que via brigando que a mulher gastava muito dinheiro. E eu falei para ele, vamos fazer um combinado aqui entre vocês dois para acabar com essa briga de todo dia gastar muito dinheiro. Você vai dar R$100 diariamente para gastar com o que ela quiser. Ela falou assim, aleluia! Deu um pulo da cadeira, mulher. Aí eu falei assim, aí ele, pastor, fica quieto que eu estou resolvendo o seu problema. Você vai dar R$100 para ela gastar diariamente com o que ela quiser. Ela já começou a fazer dívida na cabeça. Aí eu falei, você está feliz? Estou. Agora você fazer seu marido feliz, você vai devolver 95 de troco para ele todo dia. Aí ele, glória a Deus! Resolvemos o problema com a matemática. Você dá 100 para ela, ela gasta 5, te devolve 95, os dois estão felizes e vamos viver felizes para sempre. É que não é tão fácil, né, irmãos? Não é tão simples assim. A gente vê, às vezes, o casal quer separar, vou orar para morrer e continua junto. É conversa, é piada. Não é assim que funciona. O casal, quando quer separar, irmão, já chega os dois no gabinete bufando, parecendo dois cachorros bravos, né, pastor Marcelo? Botam cada um num canto, amarra a coleira, fica quietinho, fala você, calma, calma, você também, mas no final dá tudo bem. Eu já vi, irmãos, pessoas entraram no gabinete mal, mas descobriram que ali era tempo de recomeçar. Tempo de recomeçar. Eu já vi relacionamento de pai e filho, em que o pai estava querendo que o filho sumisse para bem longe. Mas depois de um alinhamento, os sonhos voltam para o lugar. O nosso problema, irmãos, é que nós esquecemos o que Deus plantou na nossa vida. E optamos pela qualificação ou pela opção de ficar no pior estágio, o estágio da minha razão. Imagina Pedro, não, Senhor, Ele prometeu que estaria conosco. Tinha razão, Ele prometeu. Mas era importante que Ele morresse para cumprir a profecia. E ao terceiro dia ressurgisse dos mortos. Sem que ninguém desse uma palavra, assim como Ele mesmo deu uma palavra ao filho da viúva de Naim, assim como Ele deu uma palavra à filha de Jairo, mas Ele, por si só, Ele era a vida. Ele agora aparece, mostra as marcas do corpo e nem os discípulos acreditam. Ressurgiu. Aleluia! Mas mais importante, nesse texto, Jesus ressuscitar, é Pedro entender que Deus tinha um propósito ministerial para ele. Porque o Senhor manda dizer, vai até Pedro e fala para ele, avisa ele, para que ele vá diante de vós. Ainda que o sonho do ministério, ainda que o sonho da promessa
tivesse sido sepultado com Jesus, ele está ressuscitando ao mesmo tempo diante dessa palavra. Se você descobre onde você está, e se você descobre que você está no fundo do poço e para de cavar, que já é o grande passo, tem uma segunda coisa importante. Não se preocupe com a condição do outro, se preocupe com a sua vida. Às vezes a gente tem uma mania de achar que, porque o outro passou por aquela luta e venceu, eu vou vencer também. Irmãos, tem coisas que você não vai vencer porque o outro venceu. Cada um vai ter a sua experiência própria com o Senhor. Deus não uniformiza milagre. Se você começar a ler de Gênesis 1 até Apocalipse 22, você não vai encontrar um milagre repetido na Bíblia. Deus nunca repetiu milagre na Bíblia. Impressionante, não repete milagre na Bíblia. Não se repete milagre. Você vai ver que tem um monte de cego, Jesus curou um monte de cego na Bíblia. Para um ele pôs a mão e curou, para outro ele deu uma palavra e curou, para um ele cuspiu no olho e curou, para outro ele cuspiu no chão e fez lodo, o lodo e curou, outro ele curou e mandou lavar o olho no tanque, para cada um de um jeito. Deus tem a forma certa de operar o milagre que você precisa. O problema é que você quer uniformizar. Você quer que Deus faça do seu jeito. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O milagre não tem a ver com você merecer. Tem a ver com a ação de Deus sobre a sua vida, para testemunhar a quem está à sua volta de que Ele é que tem todo o poder. É a quem você serve que está a diferença. Mas nós achamos que Deus tem a obrigação de operar um milagre porque eu sou crente. Se fosse assim, irmão, as pessoas não morreriam doentes, crentes. Se fosse assim, os apóstolos não seriam colocados à prova da morte da pior forma possível. Não é assim que funciona. O milagre não tem a ver contigo, mas tem a ver com o que você vai manifestar aqui na terra referente ao céu. É interessante, irmãos, que eu olho para pessoas que viveram milagres extraordinários e nem eram tão comprometidos assim com as coisas de Deus. Mas tem gente que era uma rocha de fé e não vê esse milagre, mesmo milagre. Por que isso? Porque Deus muitas vezes quer ministrar o coração daquele que recebe o milagre e também quer usar a vida daquele que recebe o milagre para testemunhar para muitos outros aquilo que ele está fazendo. O problema é que nós aprendemos a papagaiar o evangelho e a achar que Deus virou mordomo da gente. Não, Senhor, o negócio é o seguinte, agora eu fiz uma dívida e o Senhor agora me ajuda a pagar aí. Entendeu? Eu comprei esse carro, não posso pagar, agora está na tua mão, o carro é seu. Não, aí você me quebra, né? Eu já até contei aqui o testemunho do moço que deu uma moto de oferta na igreja, e ele chegou para mim, pastor, vem aqui, vou dar uma moto de oferta na construção do templo. Eu fui lá fora olhar a moto, quando eu olhei a moto, falei assim, Deus não vai aceitar esse negócio não, porque eu já não estava aceitando. Características da moto: tanque amassado, aí tranquilo, caiu, sem freio, já é um problema porque quem comprar pode morrer. Retrovisor quebrado, banco rasgado, colado com fita crepe, pneu careca, sem placa. Falei, rapaz, essa moto tá uma benção. Não, pastor, tá boa, está inteira, está andando. Estou vendo, você chegou aqui com ela andando. E quanto custa a moto? Uns R$2.000 mais ou menos. Tem dívida, documento? Uns 3.000 de dívida. Falei, você está me deixando com a dívida de 1.000 quando você sair daqui. Mas não faz, você sai daqui, vai com a moto para casa, vende a moto e traz a oferta. Você acha melhor, pastor? Não, eu acho que essa é a única saída. Não acho que essa seja melhor, acho que essa é a única saída. E ele montou na moto e ficou lá tentando fazer a moto pegar, e está com um probleminha no arranque. Falei, imaginei. E ficou correndo com a moto no pátio, até que a moto, na quadra lá da igreja, e a moto pegou, ele foi embora para casa, e nunca mais vi na igreja esse moço. Tomara que não tenha sofrido acidente com aquela moto. E aí foi embora. Tem pessoas, irmãos, que querem desfazer do que tem para Deus. Desfazer do problema. Pastor, pequei. Arrumei uma confusão aí fora do casamento, agora o Senhor toca no coração da minha esposa. Meu irmão. Arrumei uma confusão no meu casamento, Senhor, agora fala com o meu marido lá, Senhor. Negócio estranho, irmão. Coisa esquisita, né? Irmão, crente é uma turma estranha. Eu sou crente há 35 anos, pastor há 20, e fico vendo, tem uma turma esquisita na igreja, que se tu explicar direitinho, você se perde. É melhor nem tentar muito entender. Coisa esquisita às vezes. O sujeito dá uma surra na esposa, a mulher foi na delegacia,
fez ocorrência, travou a carreira militar dele, ele foi no gabinete, pastor, conversa com ela, sobre o quê? Sobre ela me perdoar, isso é obrigação dela, tem que te perdoar. Minha irmã, perdoa ele. Não, pastor, ele está perdoado. Amém, fiz a minha parte. Pastor, agora manda ela tirar a ocorrência. Aí não, né, querido? Aí não, né? Você bateu nela. Mas eu não vou ser promovido. Mas essa é seu. Mas ela também perde, mas perdeu os dois. Mas, pastor, mas esse negócio, essa lei é muito grave. Tem que estar no Congresso, quando essa lei de agredir a mulher, tinha que permitir, uma vez só. Pastor, eu não vou ser promovido lá na Força Armada. Que pena. Pensasse nisso antes. Mas ela me irritou. Aí você irritou ele. Mas ele bateu. Mas você bateu nela. Mas ela irrita muito. Mas se irrita muito. Mas bateu muito. Meu Deus, chega. As pessoas querem que Deus solucione os problemas que elas criaram quando não precisava ser criado. Deus não vai ressuscitar isso na sua vida. Deus vai ressuscitar aquilo que Ele plantou na sua vida e você andou na linha, no caminho certo. Abriu mão, rejeição o pecado. O casal quer ser abençoado, mas quer viver a vida sexual antes de casar. Vai ter bênção nenhuma não, vai perder tudo, irmão. Ah, pastor, não acho justo. Ah, eu que não fiz, não, eu que tenho que ser abençoado. Você perdeu tudo, bem feito. Ninguém mandou comer merenda antes do recreio. Que negócio é esse? Está pensando o quê? O moço chegou lá, pastor, fulano foi abençoado, ganhou casa para morar, ganhou móvel, ganhou tudo. E por que eu não ganhei nada? Você andou em santidade? Pequei, mas eles andaram. Deus vai contemplar assim, aquele santo vai abençoar, porque puxa vida. Irmão, é fácil não, chegou um camarada na igreja, pastor, eu vim para cá para a igreja, eu sou músico, pode me usar aí, o Renatinho passa por isso. Mas você faz o quê, Valão? Você toca guitarra, isso é bom, hein, pastor? Estou percebendo, irmão, humildade está lá fora. Mas fala aí, mais o quê? Não, guitarra, mas o senhor me dá um toque também, eu sou bom demais. E está namorando, mano? Estou quanto tempo? 9 anos. Rapaz, mas como é que um pai deixa namorar 9 anos? Desculpa aí os pais presentes, vou falar descosta isso. Como é que deixa namorar 9 anos, cara? 9 meses eu estou mandando botar documento para andar. Ah, pastor, sabe como é que é, né, pastor? Hoje em dia está difícil. Difícil foi no meu tempo também, irmão. Para mim, fazer seminário, minha mulher fazer faculdade, tudo foi difícil. Então, dificuldade, passamos junto. Não, pastor, mas é difícil. E como é que está o namoro de vocês? Santo? Não, pastor, é juventude, né? Eu também fui jovem, irmão. Então, desculpa, não está colando. Sabe o que vai acontecer? Você não vai casar com ela, vai casar com outra, ela vai ficar só. Isso vai dar uma treta, é melhor você tocar de igreja. Mas eu nem cheguei. Que bom que não chegou, que eu não vou nem sentir tanto. Volta para onde você estava, porque alguém está te mandando embora de lá. Aqui você vai me dar problema, filho. Pastor, está dispensando ovelha? Estou dispensando bode, irmão. No caso dele, lobo, que devora a ovelha. Vai com Deus, meu filho. Mas eu gostei tanto aqui. Não, mas a gente não gostou de você, não. O contrato tem que ser fechado no início, irmão. E depois que assina, você tem um maior trabalho para tirar, né? Não, mas pastor, eu vou continuar vindo. Vai vir, mas vai tocar nunca, hein? Pode ficar vindo, mas vai tocar nunca. Então, não vou contribuir. Melhor ainda. Fica em pé, não senta na cadeira, que quem não contribui não pode sentar. Que alguém pagou, tu fica em pé. E tá água de casa, porque essa água do bebedouro tem todo um processo. Sabe o que é engraçado, irmãos? A gente vai olhando pessoas que vão criando problemas para que Deus resolva. Criando crises para que Deus solucione. Não é assim não, meu irmão. Deus se move no propósito que você se aliança. Qual é o propósito que você fez uma aliança com Deus? Deus às vezes chamou você para ser um financiador do reino. E aí você aceitou o desafio, ficou rico, parou de contribuir. Às vezes Deus chamou você para ser um intercessor pela casa dele, e você começou a interceder, e começou a crescer muito, ficou vaidoso e parou. De repente Deus deu a você um talento para que você pregue a palavra, você usa isso no mercado empresarial, não tem nenhum problema, mas prega a palavra. Ah, Deus, o Senhor me dê essa porta, eu vou ser fiel para sempre. Mentira, meu irmão, muita gente falou isso também. 31 de dezembro é o pior dia da história para o crente, porque ele ajoelha no altar da igreja e fala: Senhor, no ano que vem, eu prometo, lerei a Bíblia toda no ano que vem, vou orar todo dia, vou jejuar, vou contribuir. 5 de janeiro já não lê mais nada, já está perdido, já não sabe nem onde fica o Ageu na Bíblia, não contribui com nada, não ora por ninguém. É assim, irmãos. E requeremos de Deus as bênçãos.
E aí você vê o irmão sendo abençoado. E fala assim, por que você está abençoando esse irmãozinho aí que não tem nada para oferecer? Fidelidade. Fidelidade. Não só a Deus, mas aquilo que estabeleceu no seu coração. Na nossa caminhada de fé, irmãos, eu aprendi uma coisa. Eu não prometo para Deus aquilo que eu não possa cumprir. Simples assim. Eu, no lugar do Abraão, saía correndo com o filho embaixo do braço. Eu não levaria para o sacrifício. Por isso eu não sou o pai da fé. Você imagina, um cara tem um filho só. O outro filho é da confusão, e o Ismael é da confusão, mas o Isaac é o da promessa. Aí Deus fala assim, Abraão, vai lá para o monte e sacrifica o menino. E o Abraão vai para o monte, irmão, cantando, tranquilo, feliz, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu vou nada, irmão. Eu finjo que eu estou surdo. Senhor, eu não estou ouvindo direito. É para sacrificar o filho do vizinho? Mas tão novo, pastor, nem conheço direito o meu vizinho lá. Não, é o seu. Não, senhor, não estou entendendo. O Ismael. Não, o Isaac. Não, senhor, não dá. E o Abraão sobe o monte, irmão. Pega o filho. Amarra o moço. Pensa no negócio. Eu que tenho dois, né? Até é mais fácil. No caso é tu. Porque é o mais velho. Já está passando para tua irmã. É para tua irmã, então, essa promessa? Então tá. Depois você conversa com ela em casa, a gente vai ver o que vai dar. E o cara chega no monte. Prepara a lenha. Meu irmão, se coloca no lugar de um homem que prepara a lenha, pega a tocha, coloca do lado, amarra a mão do menino, amarra o pé do garoto, coloca esticadinho ali, igual um galetozinho, naquela máquina de frangueira, fica quietinho aí, e aí o Isaac, pai, mas cadê o sacrifício? Deus proverá, filho. E aí Deus fica olhando e fala, será que vai mesmo, hein? E o Abraão pega lá o cutelo, meu irmão. Deixa eu fechar aqui para não molhar. E ele prepara o golpe. E o Isaac chega a fechar o olho, meu irmão. Vai doer. E quando ele movimenta, o Senhor fala, não faz mal para o garoto, está ali o cordeiro. E a Bíblia diz que ele está um cordeiro amarrado pelo chifre, no cantinho. Irmão, é um milagre ter um cordeiro amarrado pelo chifre, segundo em silêncio. É um milagre. E o Abraão solta o garoto, pega o cordeiro, sacrifica e desce. Mas olha comigo, irmão. Antes do Abraão subir o monte para sacrificar, a pergunta do Eliezer é, precisamos ir contigo? Fica aqui. Vai subir eu e o menino, vou sacrificar e desceremos juntos. Homem de fé. Sabe por que o Abraão desce com o filho? Porque ele estava aliançado com a promessa que Deus fez a ele. Quando estamos aliançados com a promessa que o Senhor nos fez, o céu não esquece da nossa história. Vá até Pedro e avisa para ele voltar, porque ele vai cuidar de vocês, discípulos, vai cuidar da igreja, vai ser o líder da igreja, vai estabelecer a igreja, porque lá atrás, segundo a palavra que ele falou a Jesus, Jesus falou sobre esta pedra, sobre esta orientação, sobre essa visão celestial, eu edificarei a minha igreja. Pedro entendia o propósito de Jesus, ainda não compreendia o dele. Por quê? Porque ele não era um homem ainda cheio do Espírito Santo. Faltava Pentecostes em Pedro para ele ter uma visão mais ampla das atividades espirituais. Deus não podia exigir de Pedro aquilo que o Senhor mesmo não havia capacitado. Deus não vai exigir de você aquilo que Ele não te capacitou para fazer. Mas aquilo que você é capaz de fazer, você será cobrado para sempre. Entenda isso. Guarda no teu coração isso. Deus vai te propor um recomeço naquilo que Ele, até onde Ele te revelou e se revelou a você. Agora pensa comigo, irmão. O Abraão já era o pai da fé. Aquele homem sabia quem era Deus, conhecia sobre Deus, sabia o que Deus podia fazer sobre ele e com ele. Pronto, eu vou subir e vou descer com o moço, homem de fé. Pedro está em casa, chateado, triste, arruinado, mas a palavra do céu é, vai lá e manda Pedro voltar. Ele vai ser muito usado. Ele vai ser um grande homem. Irmãos, anote essa frase no seu coração.
antes do cumprimento da promessa na sua vida, o diabo sempre vai lhe fazer boas propostas. Antes da promessa de Deus, vem a proposta do inferno. O diabo sempre vai propor a você algo que enfraqueça você, que paralise você, que acomode você, que fira você, que atrapalhe você de ver o cumprimento que Deus tem para a sua vida. Irmãos, o maior projeto do Senhor é encontrar crentes que dão frutos que permaneçam em todas as áreas. Mas o diabo sempre vai propor a erva daninha para atrapalhar as suas raízes de dar grandes frutos. A minha oração por você nessa manhã é que o Senhor possa reacender a chama daquilo que se apagou no seu coração. Primeiro, da sua chama espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Antes mesmo de você cumprir o propósito social que você tem na sua vida, o propósito empresarial que você tem na sua vida, o propósito familiar que você tem na sua vida, eu queria que você entendesse que Deus chamou para cumprir um propósito espiritual. Quem você é na sua caminhada espiritual? Ou melhor, no que você se tornou em sua caminhada espiritual? Tem pessoas que são colunas da igreja, irmãos. Colunas da igreja. Tem pessoas que, se Deus tirar daquela congregação, ela quase quebra as pernas. Porque são colunas de oração, de jejum, de busca, de comprometimento. Tem pessoas que, quando elas não estão presentes, puxa, fulano não vai vir, hein? Então vai ser mais difícil fazer as coisas, hein? A gente que é assim, coluna que Deus plantou na igreja. Mas tem outros que, se não for, não faz nem diferença. Que vergonha seria, né, irmão? Você sentado falando, Senhor, em que estágio eu estou na tua casa? Eu sou coluna ou não faz diferença? Pensou? Imagina, irmãos. Eu tenho pensado nesses anos de crente, eu conheci mais gente que foi irrelevante na igreja, na caminhada da fé, do que verdadeiras colunas. Você não foi chamado para estar no meio do povo, irmão, sendo apenas a multidão daqueles que gritam, Hosana, Hosana, acima de todas as coisas. Porque o mesmo povo que aplaudiu Jesus entrando em Jerusalém foi o povo que gritou crucifica e mandou que Barrabás fosse libertado. A minha oração por você nesse dia, irmão, é que você entenda que Deus plantou sonhos no seu coração. Sonhos dos mais diversos, mas eu queria começar pelos sonhos da sua carreira com Deus, da sua carreira ministerial. Porque eu creio que todo mundo aqui dentro recebeu de Deus um chamado ministerial para fazer alguma coisa. Talvez seu chamado não seja pregar aqui. Talvez seu chamado não seja operar a câmera, não seja tocar o instrumento, mas seja abraçar quem está lá fora. Seja ir ao hospital, visitar o enfermo. Seja ir na casa de alguém, fazer um curativo a um enfermo. Seja levar comida para o necessitado. Seja abraçar a mãe que está saindo do hospital, da UTI, e está deixando seu bebezinho lá internado por alguns dias. Eu já cheguei no hospital, irmãos, para visitar alguém, e a mãe saindo, o bebê ficando. E a casa preparada, tudo bola, bonitinha, quartinho lindo, tinha aquela babá eletrônica já carregada para o bebê chorar, a mãe levantar para ela pegar o bebezinho no colo e a mãe está indo embora. Eu chego no hospital para visitar, está o pai com a mala, com a bolsa, a mãe, o bebê ficando, e eu olhando para aquela cena, eu chegando no corredor do hospital, a mãe olhando para a porta fechando, e me partiu o coração, e dizem que o pastor não pode chorar, mas eu sou o primeiro que chora, irmão. Comecei a pensar assim, meu Deus, como deve ser difícil para esse casal. E aquela moça me abraçou, e o marido abraçou, e começaram a chorar. Eu falei, pastor, que bom que o senhor veio. Porque difícil para a gente sair e deixar o bebê aqui no hospital depois de 9 meses. Falei, minha filha, fica tranquila, Deus vai dar vitória. Pastor, é tão difícil, o quadro é difícil, minha irmã. Vamos orar aqui. Eu acho que aquela oração ali no corredor, irmão, foi a maior oração que aquele casal já fez. Porque deve ter sido a oração mais sincera que saiu lá do interior dos dois, declarando para Deus a verdade do que eles buscavam em Deus. Irmãos, às vezes, Deus vai colocar você em alguns ambientes
para só dar um abraço, para só dar uma palavra profética ou uma palavra, pastor, mas o que falar? Fala, abra a boca. Eu aprendi com o profeta Ezequiel, quando eu não sei o que falar, eu tenho que profetizar, então profetize. Eu não sei o que dizer, profetiza, meu irmão. Ó, Deus vai fazer coisa boa. Pronto, profetizou. E de vez em quando você fica um pouco mais ousado, deixa Deus usar a sua vida, e você começa a falar, e vai começando a liberar palavras que talvez você não façam muito sentido, mas vai ao coração daquela pessoa e muda aquela família. Eu me lembro de uma ocasião, chegaram na casa de um casal, que a menina ficou internada por 40 dias, a mãe estava sentada no sofá chorando, o pai sentado chorando, os dois eram aqueles crentes mais ou menos, sabe aquele crente, você não deve conhecer não, mas eu conheço um monte, aquele que é mais ou menos, é quem mais ou menos, assim, vai para o céu mais ou menos, fica entre o céu e o inferno, cai, porque no mais ou menos não dá, né, irmão? É no seguinte, tem uma regra no céu, ou é 100% no céu, ou não dá jeito. Pastor, mas eu sou crente 99%. Vai para o inferno. Não era para eu falar isso hoje, não. Hoje é dia de Páscoa, né, irmão? Puxa, eu tinha que falar coisa boa, pastor Marcelo. Me ajuda, não, para vocês querem, pastor, hoje é coisa boa. Pastor, eu sou crente 99,5%. É, mas é inferno, não tem jeito, querido. Aqui só 100%, tem que ser integralidade. E aí, aquele que é de meia boca. E estava todo mundo consolando aquele casal, eu era seminarista, eu comecei a entrar em crise. Mas deixa eu dar uma palavra para vocês. Aí eles, podem falar. Eu falei assim, olha, cara, sua filhinha está internada no hospital. Tá. Já vai 20 e tantos dias, vai. Mas essa menina já está dando fruto que ninguém nunca deu. Você quer ver? Vocês já leram a Bíblia tanto quanto nesses últimos 25 dias? Não, nunca lemos. Já oraram tanto quanto nesses últimos 25 dias? Não, nunca oramos. Já pediram a Deus um milagre tanto quanto nesses últimos 25 dias? Não, não pedimos. Olha como uma menina, em só 25 dias, conseguiu fazer vocês dois virarem bons crentes. Você foi crente 30 anos e foi um fracasso. Você, o casal com a filha internada. Você, mãe, crente há 20 e tantos anos, um fracasso. Mas uma bebezinha, 25 dias na UTI do hospital, fez de vocês homem e mulher de Deus. Imagina o que essa moça vai fazer com 20 anos de idade. O casal ficou meio chateado comigo, mas entendeu que era uma verdade, irmãos. Porque diante da verdade, nada permanece de pé. Tem pessoas que só vão orar porque estão doentes, só vão dizimar porque ficaram desempregadas, só vão jejuar porque estão numa crise, só procura socorro quando o casamento acaba. Mas é tempo de você entender, meu irmão, que o Deus que você serve é um Deus acessível, é real, é vivo, é presente, é constante, é próximo, é relacional. O Espírito Santo se move, se relaciona conosco. Pedro está em casa, desanimado, morrendo, pensando em suicídio, se duvidar. Se fosse a geração de hoje, pensava em pular da ponte. Mas alguém chega para ela e fala assim, ó, fomos lá no sepulcro, e aí, está lá o corpo? Não, ressuscitou. Sério, mas está onde? Não sei, mas o anjo falou para você ir na frente, porque Deus tem uma obra na sua vida, Pedro. O cara sai correndo e fala, Deus, obrigado, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de aliança, um Deus de recomeço, e que ainda que eu esteja no pior da minha vida, Ele me propõe a me levantar e ainda usar a minha vida. Quantas vezes, irmão, eu subi no púlpito pior do meu dia, quantas vezes eu orei pela pessoa no pior do meu estágio, no pior do meu momento, eu estava com a doença que a pessoa queria a cura, eu atacado de labirintite, tanto, como não sei o quê. Fala, minha irmã, o que você quer? Pastor, para Deus me curar da labirintite. Tem certeza, minha irmã, que é isso aí? Senhor, sai labirintite em nome de Jesus. Está bem? Ih, pastor, estou ótimo, estou pulando. Agora ora você por mim aqui, para ver se sai de mim também. Quem nunca, meu irmão? Quem nunca? É que tem uma geração de pastor que é super-homem, não tem problema, não passa mal, não vai no banheiro. Mas eu sou tudo isso aí, não, um pouco mais, eu sou o pior que tem. Uma geração de pastor, né, que só conta história boa. Eu ficava pensando assim, meu Deus, os caras só contam vantagem, só tem coisa ruim, meu Deus, não me chamou não, meu irmão. Eu ia para congresso de pastor, não vai não, furada, já vou dar dica, não vai não, é jogar dinheiro fora. Sentava lá, não, que Deus me deu e fez, falei, rapaz, comigo não tem nada disso, irmão, que luta.
Ah, que meu filho com 6 meses já andava. O meu foi andar com quase 1 ano. Que a minha filha com 3 anos já falava 5 idiomas. A minha nem português falava com 2 meses, 2 anos. Não, que, meu Deus do céu, o Senhor, Jesus me ajuda, Senhor. Que a igreja, irmão, converte 1000 por semana, batiza 900 por mês. O Senhor para ganhar tá uma luta, Jesus da glória. Que o empresário deu 2 milhões de oferta. O Senhor me dá um socorro, presente, na angústia, meu Deus. Tem uma turma que é super... Eu não sou desse, irmão, eu sou do ruim também. Eu me irrito, eu fico com raiva. De vez em quando eu quero estrangular alguém vivo. Sai daqui que eu te mato, seu infeliz, da minha frente, que eu vou apertar teu pescoço. Pastor, que temperamento é esse? Sanguíneo, hemorrágico. Os psicólogos me ajudem. Ou me chamam um psiquiatra, alguma coisa assim, meu Deus. Irmão, a luta tremenda. Pastor, eu sou pastor pela graça e eu pela misericórdia, irmão. Não foi pela misericórdia. E eu fico olhando às vezes algumas pessoas, irmãos, que chegam aqui, está tudo em paz. Pedro estava mal, dormiu mal, nem comeu direito aquele dia, chorou pelos cantos da casa. Que vergonha, botar a cara no portão, não vê ninguém. E aí, seu Pedro? Tudo bem? Paz do Senhor. Amém, querido. Shalom. Tudo bem? Cadê o Jesus, hein? Você foi atrás dele lá, vagabundo. É o que devia ouvir. O mundo sempre vai ser cruel, irmão, para falar a você quando você falar o seu sonho para eles. Mas o céu sempre vai ter uma palavra de restauração quando você for autêntico, verdadeiro e compreender que o Senhor é poderoso contigo. Irmãos, o Deus que não desistiu de Pedro, não desistiu de mim, não desistiu do Isaac no sacrifício, não desiste de você também. Agora você tem que fazer uma aliança com Deus nessa Páscoa, de recomeçar, de ser desenterrado de onde você se enterrou, porque Deus não tem nada a ver com isso. E dizer, Senhor, usa a minha vida. Eu preciso recomeçar hoje. Voltar a ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, voltar a ser alguém integrado na tua obra, voltar a contribuir financeiramente, voltar a me oferecer a servir. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero recomeçar. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar nesse momento, por favor. Se coloque de pé para a gente orar, feche seus olhos. Sem que ninguém ouça, sem que ninguém veja você orando, pelo que você está orando. Eu quero dar a você um tempo, uma oportunidade para você orar e dizer para Deus, Senhor, olha onde eu estou. Hoje é um dia de ressuscitar os meus sonhos, ressuscitar os meus projetos, mas primeiramente, Senhor, ressuscita-me em Ti, me tira, Pai, da condição que eu estou, me coloca de novo, Pai, na Tua presença como um homem fiel, mulher fiel. Eu quero voltar a uma vida de fidelidade ao Senhor plena, servir ao Senhor sem olhar a circunstância, sem estar prisioneiro ao caos que eu estou vivendo, porque apesar do dia ser mau, o Senhor ainda é comigo. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nos colocamos diante do Senhor, na dependência plena de Ti, Deus. Nos rendemos a Ti nessa hora, porque se não fosse assim, seremos perdidos, Senhor. Se não nos rendermos ao Senhor por inteiro, tudo será jogado fora. Não vale uma caminhada pela metade contigo. Não vale, Pai, uma entrega parcial com o Senhor. Precisamos, Pai, de uma entrega total, plenitude, 100%, por inteiro, sem reservas. Pai, acha aqui nessa manhã corações que se entregam inteiramente ao Senhor. Pessoas, Pai, que carregam um chamado, carregam uma promessa, carregam uma visão do Senhor, mas enterraram-se, enterraram a visão e junto dela se enterraram. Pai, traz para fora, Senhor. Fala o coração nessa manhã, restaura, Senhor, por inteiro. Começa, Deus, a completar a obra passo a passo, passo a passo, passo a passo. E que ao final dessa reunião possamos sair daqui hoje, Deus, confiantes de que vai valer a pena estar contigo até o final, de que vai valer a pena lutar o bom combate,
terminar a carreira e guardar a fé. Deus, nos faça entender, Senhor, que vai valer a pena estar contigo, porque o Senhor nos chama hoje para fora, nos chama para um novo tempo e um compromisso pleno contigo, onde nossas verdades ficarão jogadas de lado, onde nossa opinião não vai ser mais importante, onde a tua palavra será única e restrita e verdadeira. Que possamos, Pai, sair daqui hoje, Pai, decididos a entender que não acabou ainda, de que é uma grande maratona e de que o Senhor está nos chamando pelo nome nessa hora. Ressuscita-nos, Pai, nos traz a vida de novo, restaura os nossos ministérios, restaura a nossa vida, restaura-nos por completo, em nome de Jesus. Se coloca de pé e dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Estaremos aqui às 18h30 à noite. Se você está conosco, quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar ao Senhor, você pode ir ao instante de integração, alguém vai falar com você lá, vai orar com você lá. Vá em paz, até a noite, 18h30, em nome de Jesus.